Hi, guys! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Comunicar-se. Hoje eu trouxe presenças ilustres, diretamente da Austrália, de lugares diferentes, de estados diferentes. Eu sou a Grace, fonoaudióloga, tô aqui em New South Wales. Aí eu queria que vocês se apresentassem. Ju, aonde você tá e qual é o seu nome? Já te apresentei. Eu sou a Juliana, eu tô morando em Adelaide desde que eu cheguei na Austrália no ano passado. Inclusive ontem fez um ano que eu cheguei, tô comemorando aniversário de Austrália. Que legal! Nossa, passou muito rápido. Eu lembro Muito de você rápido. chegando, de você me contando que ia vir. Exato. Que legal. E você, Mari? Eu sou a Mari, Mariana, né? Mas Mari, que você parece estar me dando bronca. E eu tô aqui no norte de New South Wales, quase em Queensland. Tô em Tweed Heads agora. Twin Legal. Heads fica bem perto de Gold Coast, na divisa. Então vamos dizer que ela tá lá no outro estado. Tô na divisa. Três pessoas Quase com lá. perspectivas muito É. diferentes aqui hoje, de lugares diferentes, que estão tendo ideias de Austrália diferentes. Por que que eu resolvi trazer esse episódio para falar sobre morar fora? Porque são muitas emoções, meus amigos. Para quem percebeu, eu parei um pouco há um ano de ficar na minha social media por vários motivos. E um dos motivos é que eu percebi que eu precisava de várias mudanças. E aí, quando vem mudança e você não tem rede de apoio e de suporte, principalmente, ou que os seus amigos que são a sua rede de apoio e suporte, que você cria essa família da Austrália, não está mais perto, e eu me mudei. Então eu me senti assim, meu Deus, o que eu faço agora? Senhor, me ajude. Glória a Deus. Foi assim. Deus me acuda, meu ano do ano passado. E aí, eu tô trazendo Quase pessoas começa de que novo, né? O intercâmbio. Quase que começa o intercâmbio tudo de novo. Ai, meu Deus. que estão tendo perspectivas diferentes. Eu tô aqui há 7 anos. A Mari tá aqui há quantos anos? 4 anos. 4. E a Ju, que tá aqui há um ano. E o muito legal disso, por que que eu escolhi essas duas pessoas aqui comigo para falar? Porque são pessoas que uma está ainda no visto de estudante, mas já estudando para ir para outro visto. A Mari acabou de conseguir o visto dela, que é um visto que inclusive é regional. Já é residente permanente agora? Não, daqui 3 anos eu pego. Eu peguei o 491, que é o Skilled Visa. Isso, ela pegou o 491, que é um visto regional, e eu também estou no visto regional, e agora eu já aplico em agosto para o meu permanente residente. Então, são pessoas que estão em processos, fases diferentes no processo de migrar. Eu adoro isso. Coisa boa! Então Haja é disso coração. que a gente vai falar. Excelente, emoção em ordem, tá tudo certo. Tá tudo certo. É disso que a gente vai falar. E por que que a gente vai falar disso? Porque muitas pessoas pedem esse tema e às vezes eu acabo falando um pouco mais de comunicação, mas eu vou trazer hoje a comunicação tá em tudo. Então é essa perspectiva que eu quero. E é muito legal porque nós temos aqui a Ju. Ju, de qual área que você é? Agora É, marketing. agora marketing. Já fui um dia de vários outros. Eu já fui um dia da área de logística no Brasil. Um dia não, né? Muitos anos. A minha Muitos carreira anos. toda foi nessa área no Brasil. E aí, um ano antes de vir, eu fiz transição para a área de marketing. E agora permaneço na área de marketing. Estou estudando marketing aqui, e assim vai ser o caminho daqui para frente, provavelmente. E você, Mari, qual que é a sua profissão? Em qual área você atua? Eu sou psicóloga, mas também já passei por uma hiper transição de carreira. Eu trabalhei por muitos anos com TI, com tecnologia, e aí aos poucos fui migrando para a área de pessoas e me formei em psicologia, né? Então hoje eu trabalho como psicóloga, um pouquinho ali com as crianças, adoro psicologia infantil, e trabalhando também com imigrantes. Então estamos aí justamente com as grandes questões que aparecem. É, exatamente. E por isso que eu achei legal. São áreas completamente diferentes aqui que a gente tem. Por isso que eu achei legal de trazer vocês duas para complementar um pouco e para que quem vai vir um dia para a Austrália, ou que pense em vir, ou que quer imigrar para um país, ouça esse podcast de mente aberta, porque são perspectivas de pessoas.
E cada um tem uma vida diferente. E às vezes a gente acha que vai vir para cá e vai ser assim, assim, assim. Chega aqui, não é assim, assim, assim. É tudo diferente. O governo muda as leis, você muda, você se transforma e descobre que você tem outros eus dentro de você que você tem que se encontrar nessa bagunça e você não tem ninguém. Então, por isso que eu trouxe aqui uma psicóloga também para dar apoio emocional para esse podcast de hoje, desse episódio. Então, vamos começar? Já que a gente se apresentou um pouquinho, eu queria saber a opinião de vocês, como que foi para vocês vir para a Austrália? Como que foi no início, no primeiro ano que vocês chegaram? Ju, você está aqui agora, fez um ano, então vamos começar por você, que está claro na sua mente? Tá bem assim, fresco? O que está acontecendo? Então conta um pouquinho como que foi para você, Vamos por que que lá. você veio, se era um sonho, qual que foi, o que que te motivou? Vamos lá. Primeiro ano, definição é montanha-russa. Meu primeiro ano foi uma montanha-russa porque eu vim pensando em imigrar, né? O desejo de fazer intercâmbio vem de muito tempo, desde que eu era adolescente. E aí eu até cogitei fazer au pair nos Estados Unidos, mas nessa época eu já trabalhava na empresa que eu trabalhei no Brasil, né? Eu comentei com vocês que eu fiquei 10 anos ali dentro da mesma área. E além de ter ficado dentro da mesma área, eu também fiquei dentro da mesma empresa. Então eu era estagiária e fui, até me tornar gerente, até me desligar da empresa para vir para a Austrália. E eu acho que o grande impasse para eu não ter realizado esse sonho de fazer intercâmbio foi justamente o meu trabalho. Porque eu trabalhava muito, eu me dedicava muito à empresa, e toda vez que eu falava, vou fazer intercâmbio, vinha uma promoção, vinha um desafio, vinha alguma coisa que me deixava mais motivada, e eu fui postergando isso. Até que eu conheci o meu marido. Na verdade, a gente se conheceu na faculdade. Os dois tinham esse sonho e os dois tinham isso em comum. Nenhum dos dois tinha conseguido realizar ainda. E quando a gente começou a namorar, depois de 6 anos de formados, a gente decidiu fazer intercâmbio. Então a gente falou: agora é a hora, se não for agora, não vai ser mais. Porque a gente queria construir família, queria ter filho, e eu tenho muito essa questão da estabilidade. E eu vou falar disso porque foi esse o meu grande desafio desse primeiro ano, essa questão da estabilidade. E aí a gente casou e decidiu fazer intercâmbio juntos, só que no meio do caminho aconteceu a pandemia. Então a gente decidiu, mas a pandemia aconteceu, e durante esse período da pandemia foi o momento que eu mais vivi o intercâmbio, porque eu assistia vídeo o dia inteiro, eu ouvia podcast o dia inteiro. Então eu vivi muito essa questão da Austrália. Fiz transição de carreira no meio desse tempo também da pandemia, comecei a trabalhar com marketing, fiz mentoria para vir para a Austrália, inclusive conheci a Grace na mentoria, e eu Hum. trabalhei dentro dessa mentoria. Então a minha vida virou viver a Austrália, literalmente, porque além de estar planejando meu próprio intercâmbio, eu estava ajudando pessoas que estavam no mesmo processo, mas todas essas pessoas tinham em comum o desejo de imigrar. E aí, beleza. Encerrei todos os meus contratos do Brasil, inclusive os clientes que eu atendia no marketing. Vim para a Austrália em março do ano passado. Vim para estudar marketing. O primeiro desafio começou ali, porque quando eu cheguei aqui, as minhas aulas estavam online, ainda resquício de pandemia, e eu não estava esperando por isso. Então, isso me afetou muito psicologicamente, porque eu vim esperando aquela experiência de intercâmbio, de conhecer gente do mundo inteiro, e eu me deparei com um computador na minha frente, tendo aula online, e foi horrível. Foi horrível. Lado bom é que o meu inglês não estava tão ruim quanto eu imaginava, então eu conseguia entender ali no meio naquele vídeo, né? Porque as aulas eram bem ruins, assim. E aí depois foi mudando. E aí o que aconteceu? Vou tentar resumir o máximo esse primeiro ano aí. A gente veio para Adelaide porque eu imaginava que fazer intercâmbio aqui eu ia viajar para todas as cidades durante o primeiro ano. Eu vim realmente com a cabeça de intercambista, e a gente estava em dúvida entre ir para Perth ou vir para Adelaide, pensando na imigração, mas também pensando no novo estilo de vida que a gente queria, porque eu sou de São Paulo, eu nasci e cresci em São Paulo, eu morava no centro de São Paulo, trabalhei numa empresa que era aquela pressão, né, todo tempo. Então eu queria desacelerar, né? Um dos objetivos de fazer intercâmbio também era desacelerar a vida. E a gente queria uma cidade menor. Eu nem cogitei ir para Sydney, mas agora, né? Próximos capítulos eu vou mudar para Sydney, ainda esse ano. E aí a gente tinha decidido Perth, mas quando a gente parou para realmente estudar a Austrália, a gente falou: Perth tá muito longe. Se a gente quer conhecer a Austrália, fazer isso morando em Perth não vai ser tão bom. Então a gente escolheu Adelaide.
no meio do caminho, o meu marido não se adaptou a Adelaide e ele, desde o primeiro semestre, assim, que a gente ficou aqui, ele falou, não dá pra morar aqui. E aqui eu falo que é o Big Brother, né? A Austrália é como se fosse o Big Brother, porque fica tudo muito mais intenso. E as primeiras vezes que ele falou, pra mim não dá morar aqui, eu Uhum. achei que era uma questão de adaptação, porque foi a primeira vez que a gente viajou pra fora do Brasil, então foi a primeira viagem que a gente já veio ficar, entendeu? E eu achei que era uma questão de adaptação. Vindo do Brasil também, a gente tava com a questão psicológica bem abalada, aconteceram várias coisas, na minha vida, na parte pessoal, né? E aí eu falei, é uma questão de adaptação, eu nem levei muito a sério as primeiras vezes que ele falou. Até que eu percebi que realmente Adelaide não era pra ele. Aí ele queria mudar pra Melbourne, e Melbourne é uma cidade que eu acho muito parecida com São Paulo, mais do que Sydney, apesar de falarem que Sydney é gigante e tal. O estilo de vida de Melbourne é muito parecido com o estilo de vida que a gente tinha em São Paulo e não era o que eu queria. E aí a gente decidiu mudar para Sydney. Então agora eu estou nessa etapa. A gente vai mudar para Sydney daqui 2 meses, também pensando na imigração, né? Então a gente conversou com a gente, validou toda aquela coisa. E Sydney era a melhor opção no momento, mas ainda cogitamos Perth. Então estamos nesse meio de caminho agora. Isso é muito importante, né? É um fato muito importante. Eu morei em 17 bairros diferentes de Sydney porque eu queria ter essa experiência de como era morar em lugares diferentes, com culturas diferentes, comidas diferentes, experienciar os lugares. E eu já viajei para todos os estados da Austrália para ver e conhecer. E realmente cada lugar que você vai aqui é muito diferente um do outro. Até como você sente as coisas é diferente. Sim. Isso que você tá falando é muito real. Melbourne é muito mais tipo Brasil, padarias, comida, noite. Sydney não, Sydney é dia. As pessoas vão lá, trabalham no centro durante o dia, mas eu sinto que Sydney traz muita coisa da abundância. Você vê que as pessoas são prósperas e que todas elas são prósperas. O pedreiro, o faxineiro, o cleaner, todas elas. Elas trabalham muito, mas todo mundo é. Então você sente de uma forma diferente. Em Sydney, em qualquer lugar Sim. que você olha, você se apaixona. Tanto que tantas e tantas pessoas já moraram aqui e falam sempre: Nossa, Sydney, eu sou apaixonada por Sydney. Muitas pessoas falam, mas por quê? A natureza está muito conectada a Sydney. E muito legal o que você falou, e eu acho que isso de mudar vai ajudar também o seu marido a ter uma nova perspectiva de lugares. Porque quando as pessoas que estão de fora, se você está ouvindo isso aqui do Brasil, você vai virar e falar: mas qualquer lugar da Austrália é bom. A gente está falando de qualidade de vida, é boa. Nós estamos num país de primeiro mundo. Um país de primeiro mundo, ele te provê sobrevivência básica mais fácil e tem menos gente aqui com necessidade. Então, é claro que a frequência das pessoas do coletivo é diferente. É muito mais fácil estar na Austrália. É muito mais estável, mas ao mesmo tempo é instabilidade o tempo todo. E só vai entender isso quem está aqui. Não adianta você falar, mas eu sou super estável, calma, vem pra cá, vem pra cá. E aí daqui um ano Não. você me fala o que é que vai acontecer com sua vida. Vai virar de cabeça para baixo umas 5 vezes. Esse é um poder que o país de primeiro mundo tem. A sua dor de cabeça que no Brasil era, nossa, eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas, nossa, eu trabalho muito e só para salvar um dinheiro para viajar 2, 3 vezes no ano. Aqui é outros problemas. Eu falo que é problema Exato. diferente. Os problemas eles não param, eles continuam acontecendo, mas são diferentes. Tem uma conhecida minha do Instagram, a Laís, que ela me falou uma coisa muito interessante, eu quase convidei ela para vir para esse episódio, que ela me falou assim: Grace, antes eu conversava com a minha terapeuta sobre, nossa, meus problemas familiares, financeiros, eram problemas reais. Hoje eu converso com a minha terapeuta sobre meu flatmate não estar limpando a cozinha. A pessoa com que eu moro na mesma casa não tá limpando a cozinha. E parece uma coisa banal. Sim, talvez parece para o outro, mas não é para mim. Porque esse tipo de problema e a intensidade muda quando você tá fora sem ninguém. A Total. frequência Exato. muda É por isso que tudo. eu falo do Big Brother quando eu falo da É, Austrália, porque a gente vê tudo muito intenso e a gente fala assim, nossa, estão forçando muito a barra aqui. Eu não assisto Big Brother há muitos anos, eu nem sei como tá agora, mas eu achava tudo muito forçado. E chegando aqui, eu me senti no Big Brother porque eu e o meu marido, a gente estava vivendo as mesmas
coisas. A gente trabalhou nos mesmos lugares. E a experiência, se você perguntar para ele assim, o que você acha de Adelaide, como foi a sua experiência na Austrália até agora? E você perguntar para mim, não vai parecer que nós somos casados, não vai parecer que a gente mora na mesma casa, não vai parecer que a gente trabalhou no mesmo lugar, porque as nossas experiências foram completamente diferentes. E aí, essa parte, né, a gente estava falando de Sydney, do porquê que a gente vai mudar para lá, foi justamente por isso. Eu queria essa conexão com a natureza e eu sabia que Melbourne, sem chance. E o meu marido aqui, ele falou, não tem nada a ver com o que eu quero. Eu falei, ué, mas você não queria um lugar que fosse mais calmo, um lugar mais tranquilo? Ele, não, aqui não dá. É questão de trabalho. E assim, o nosso ponto para sair do Brasil nem foi essa parte financeira e tal, foi a questão da política, porque estava insustentável. Onde a gente morava, a gente via uma divisão enorme e a gente percebeu as pessoas deixando a humanidade de lado, praticamente. A gente viu cenas horríveis, assim, porque foi bem ali no meio da eleição. E a perspectiva que a gente tinha de futuro no Brasil era não vai melhorar. É daqui ladeira abaixo, independente de quem estiver no poder. E a questão de construir uma família no futuro. E aí, isso foi o grande. Eu acho que esse foi o grande ponto da gente decidir vir para a Austrália e vir para emigrar. E aí, como tem gente ouvindo a gente que ainda está planejando vir, existe aquela coisa de quem quer vir para ficar. Hoje eu trabalho com intercâmbio, eu atendo muita gente que tá com esse anseio de vir para cá. E muita gente quer meio que fugir do Brasil. Tipo, eu não aguento mais morar nesse país, eu preciso sair urgente. E em nenhum momento a gente leva em consideração que os desafios aqui, eles são diferentes, mas eles existem, né? A gente tá num país maravilhoso, óbvio, mas os desafios acontecem em qualquer país. Sair de um país e ir para outro não vai mudar os seus desafios, você vai ter que lidar com eles. E foi bem complicado, assim, os desafios que a gente enfrentou aqui por conta dessas coisas. A gente está vivendo desafios completamente diferentes. Então, por exemplo, no Brasil, a questão financeira não era um problema para a gente. Eu estava fazendo transição de carreira e eu estava trabalhando nas duas áreas ao mesmo tempo. Meu marido também estava trabalhando de casa na área dele. Chegou aqui, os dois saíram das suas áreas inicialmente, intencionalmente, porque a gente estava cansado, a gente precisava de um tempo off. Mas ao mesmo tempo, na hora de pensar em voltar, a parte cultural pegou. A maneira como eles trabalham pegou. Então, é tudo muito diferente, assim. Então, não tentando desiludir, né? Não tô falando isso para desiludir, mas para que quem tá ouvindo entenda que existem os dois lados da moeda. Não é porque você tá num país de primeiro mundo maravilhoso, que você não vai ter os desafios. E eles acontecem independente do tempo, né? A gente vai falar muito de desafio, eu acho, aqui hoje. E eu falei isso com você lembra? Quando você falou, Graça, eu vou, mas agora eu vou mesmo. Falei, se prepara psicologicamente, o máximo que você puder, para uma transição de cultura, de vida, porque a gente precisa de apoio psicológico, precisa de apoio. E Exato, é exatamente por isso, não é desmotivando, é uma palavra muito importante. Ao contrário, é exato. te dando um pouco da realidade do país. Mari, queria ouvir de você como que foi seu primeiro ano. Histórias completamente diferentes, né? Eu, na verdade, sou apaixonada por autoconhecimento. Meu sonho de adolescente era ser psicóloga, apesar de eu ter começado aí na TI, né, e ficado uns 10 anos na TI. E aí eu sempre quis outras maneiras de me conhecer, assim, de me colocar naquele lugar do desconforto de ver o que ia surgir. E sempre que eu ouvi alguém, que hoje somos nós, né, contando de um intercâmbio, quando você fala assim, e é só você estando lá para saber o que vai acontecer. Eu ouvia isso, e aí isso me deixava assim curiosa, que eu falava, gente, é isso que eu preciso. Em algum momento eu vou ter que fazer isso, porque é só eu estando lá. Então é uma coisa muito pessoal. Tem gente, e a gente vê gente de todos os jeitos passando por essa experiência. Tem gente que tá passando assim atropelado só com os problemas práticos. Tem gente que tá indo mais a fundo em si, então, tipo, tá conseguindo descobrir que medos que tem, o que que é que gera ansiedade, quais são os valores principais. Quando a Ju comentar, para mim, estabilidade é muito importante. Talvez tem gente que só descobre isso a fundo. Talvez você até tenha ideia no Brasil, mas quando você chega aqui, você fala, gente, isso é assim, ó, primordial. Não tem como eu viver sem esse negócio aqui. Então, eu acho que tem muita gente que começa a se conhecer e tem muita gente, assim, que tá indo, né? Que aí, enfim, tá no rolê.
E aí eu acho que a minha proposta, quando eu decidi que um dia eu ia fazer intercâmbio, era me conhecer. Então eu falei, eu vou sair dessa minha bolha e ver o que surge. Eu lembro quando eu conheci meu marido 14 anos atrás, e aí eu lembro que eu já tinha falado pra ele, ó, em algum momento eu vou fazer um intercâmbio, se você quiser ir, legal, a gente faz junto, se você não quiser ir, você fica, eu vou, passo 1, 2 anos fora e volto, e na época ele falou, de jeito nenhum, não vou, tô há muitos anos na empresa e tal, então não vai rolar. Eu falei, tudo bem, então eu vou sozinha, já era combinado, antes da gente começar a namorar, assim. E aí, quando chegou o momento ali, eu já estava meio que planejado para ir daqui uns anos, assim, e aí ele terminou uma outra faculdade, e aí um dia a gente estava sentado, um domingo, assim, ele falou assim, nossa, para eu fazer uma transição de carreira para comércio exterior, eu preciso melhorar meu inglês. E se a gente for para fora e eu estudar inglês? Aí eu, meu Deus, o que que é isso? E eu sou o tipo de pessoa que eu fico muito esperta com as oportunidades, porque eu acredito que tudo é um trem, vai passar, e aí você vai ou não pegar esse trem. Então eu sempre fico muito esperta para ver que trem que eu quero pegar, né? Eu lembro Ouviu que aí, né, gente? É o trem. Presta é o atenção, que ele trem, passa e ele não ele passa. Tem passa. trem que não passa duas vezes. Não, a maioria não passa. Na verdade, assim, se a gente for pensar de verdade, nunca o mesmo trem passa 2 vezes, né? Porque a gente já não é o mesmo, o trem não é o mesmo, já tá em outro momento da história, da nossa vida, enfim. Trem não passa de novo, gente. Já fica combinado aqui que todo mundo vai ficar esperto com os trens. E aí, quando eu vi esse trem passar, eu falei: o que? Esse eu não posso perder. Porque eu ia vir de qualquer maneira, sozinha, pra me conhecer e tal. Mas, pô, vir com meu parceiro ia ser infinitamente mais legal, né? Ter um apoio, ter com quem dividir, com quem trocar, alguém que te conhece, algum porto seguro ali, né? No meio desse caos absoluto que é o começo. E aí, em uma semana, a gente fechou tudo, assim. A gente decidiu em uma semana, tava tudo resolvido. E a gente veio depois de 6 meses. Então, a minha proposta, desde o início, foi vir para me conhecer. Então, esse era o meu olhar, de entender o que estava acontecendo, entender como as coisas batiam em mim, o porquê batiam. Terapia, sim, meu Deus, a milhão. E aí eu lembro que eu falava com. Eu tava fazendo terapia com o Dante na época e eu falava, Dante, meu Deus, você não tem noção. E ele fez intercâmbio já, então isso foi bem importante para mim, fazer terapia com um psicólogo que já passou por isso. Porque às vezes a gente conversa com outra pessoa que não passou por isso ainda, e fala, essa pessoa não tá entendendo qual que é a intensidade do que eu tô explicando. E você explica e tenta falar, mas aí parece ou que é uma coisa boba, tipo o negócio da louça, flatmate. Uhum. Parece que é uma coisa boba, mas, nossa, é um negócio que tá te envolvendo tanto naquele momento, que bate todo dia na sua porta, que vai ganhando intensidade diferente. E aí eu super concordo com a Ju, que parece que a gente tá no Big Brother aqui. Sim. E aí eu vim, por fim, né, com meu marido. A gente chegou aqui há 4 anos. O primeiro ano foi muito intenso, assim. Eu acho que eu fui trabalhando vários temas em mim, mas me encontrando de muitas maneiras diferentes. Então, eu lembro que meu primeiro choque, eu fiz inglês muitos anos no Brasil, né? Então, meu marido, não, meu marido só falava o basicão, assim, das viagens que a gente fazia, a gente é mergulhador, os dois, né? Então, a gente viajava todo ano para algum lugar mergulhar no mundo, então ele tinha meio que o inglês básico, assim, dos últimos 6 anos a gente estava casado quando a gente veio para cá. Então ele tinha aí umas 6, 8 viagens internacionais e o inglês disso aí, né? De se virar, de turismo e tal. Ele veio com uma expectativa, ok, vamos ver se eu vou sobreviver, vamos ver o que que vai dar. Eu já cheguei falando, não, acho que eu vou ficar de boa, porque eu já estudei bastante inglês. Não, cheguei aqui, eu lembro o primeiro dia no meu teste de inglês, que eu entrei no Upper Intermediate e eu só chorava, assim. E aí ele me falava, Mariana, mas você entrou super bem, tipo, você chegou aqui agora e você entrou no Upper, o que que você tá chorando desse jeito? E aí eu falava, tem alguma coisa embaixo desse tapete, sabe? Porque não é isso em si. E eu acho que isso que é legal, né? O meu primeiro ano, tô dando esse exemplo, porque pra mim o primeiro ano foi isso. Foi tipo, ver um negócio que acontece e me desestabiliza e falar, tem um negócio embaixo do tapete. E aí falar, ah, não, agora eu vou olhar pra esse negócio, deixa eu puxar isso aqui. E aí começar a entender o porquê que aquilo mexe tanto com a gente. Então aqui a gente vai convivendo com várias pessoas, né? E a gente vai vendo que cada um aperta de um jeito.
Porque isso tem a ver com a nossa história, tem a ver com as nossas questões. A Ju se adaptou, o marido dela não se adaptou. Cada um tem uma mochila cheia de coisas diferentes, coisas que espera, coisas que quer conquistar, sonhos. É tudo de um jeito muito ali por baixo, né? A gente não tem clareza de quem a gente é, tudo que a gente precisa, a gente não sabe pedir direito. Então, acho que para mim, o primeiro ano foi abrir essa mochila, aprender a ser gentil comigo, que era uma coisa muito difícil. Sempre fui muito gentil com as pessoas, né? A gente, culturalmente, no Brasil, a gente tem muito disso, né? Aprender a ser muito legal com o outro, cuidar muito do outro, estar muito atento às necessidades do outro. Mas eu acho que nesse meu primeiro ano foi o primeiro grande momento da minha vida que eu abri minha mochila e falei, vou ter que ser gentil comigo, assim. Foi tirar coisa por coisa e falar, nossa, isso aqui me dá muito medo, nossa, isso aqui me assusta, nossa, isso aqui me deixa tão triste, nossa, isso aqui me dá tanta saudade, nossa, isso aqui me deixa tão feliz, nossa, quando eu consigo fazer isso aqui é tão legal. E aí começar a me conhecer, assim, tanto que eu acho que hoje, né, nesse momento que eu tô, 4 anos depois, o meu desejo e o que eu tô fazendo, né, profissionalmente, é acompanhar as pessoas nesse processo, principalmente dos primeiros anos. Porque eu acho que quando a gente chega a uma confusão mental tão grande, porque tem a parte prática, né? Eu tava bem focada no autoconhecimento e tal. Mas tem uma parte prática engolindo a gente. Tipo, onde eu vou trabalhar? Eu vou conseguir trabalhar ou não com o que eu gosto? Nossa, mas eu tô sem job essa semana. Putz, meu aluguel vai vencer daqui a 3 dias. Ai, meu Deus, o meu short term vai vencer e eu preciso arrumar outra casa. Ai, nossa, eu não tô me adaptando com flatmate. Gente, é 300 questões batendo você, assim, de um lado do outro. E no meio de tudo isso, você tá, quem sou eu e o que eu gosto, né? Quantas vezes eu converso com pessoas e eu falo assim, tá, você tá se sentindo tão sobrecarregado, e o que que você faz que você gosta? E as pessoas falam, ai, Maria, eu já nem sei mais o que eu gosto. Tipo, eu não sei nem te responder isso. Porque a gente meio que se perde da gente, né? Então, E primeiro isso é ano um pra mim ponto foi que isso. eu vou te parar nesse ponto, porque isso é um ponto muito importante. Aqui você vai ser outra pessoa. Exato. Quando ela Então, começou quando a falar, você. quase que eu parei ela também, porque eu falei, nossa, eu tô me identificando demais com tudo isso. Sim. Quando você chega aqui, você não tem mais nada nem ninguém, nem para conversar, nem para tomar um chazinho, nem para chorar suas pitangas, nem o seu pai e sua mãe, ninguém. Você não tem ninguém, você não tem nada. E aí, quando é um chorinho, que parece um chorinho besta, mas não é, na verdade, alguma coisa tá embaixo ali. No primeiro ano, é essa confusão. Então, a gente se perde de quem nós somos. Na verdade, a gente começa de redescobrir quem nós somos. E aí você já vê que você não é mais aquela pessoa que você deixou o país. Você não é mais aquela pessoa. Que Exato. o que era importante para você já não faz mais sentido, já não é mais importante. O Brasil parece fácil quando eu estava lá. Eu falava, mas se acontecer isso, eu vou fazer isso. Se acontecer isso, eu vou fazer isso, porque é isso que eu gosto. Só que Exato. aqui você redescobre você mesmo e aqui você tenta fazer o que você achava que iria fazer e vê que não vai dar certo. Ou que Que você nem aquilo, quer mais fazer. você nem sabe mais se aquilo ali faz sentido. Exato. Isso eu acho que é um ponto legal, Gra, que é muito difícil explicar para quem não tá aqui. Quem tá aqui, tipo a Ju, vai entender o que eu tô falando, porque agora ela já tá, né? Já rodou um pouco aí nesse furacão, e agora. Mas assim, é difícil a gente explicar que quando a gente sai da nossa bolha Brasil, né? Onde a gente tem as pessoas queridas como rede de apoio, onde a gente já tem uma rotina, onde a gente tem uma cultura que clama por estabilidade. Então, o legal, né, o que diz, né, o que a gente busca lá no Brasil é entrar numa empresa, fazer uma carreira, crescer, né, ficar estável. Aqui isso não existe quando você chega como imigrante. E aí, quando você sai dessa bolha, você começa a se perguntar quem sou eu sem essa bolha? Porque Uhum. se estabilidade para mim era tão importante no Brasil e aqui eu não tenho, mas eu estou curtindo, então essa estabilidade é muito importante? Ou será que eram as Exato. pessoas que falavam que era importante? E aí, para mim, o que é importante é ter liberdade, é exploração, é, sei lá, qualquer outra coisa. Então, eu acho que isso que você falou, Gra, para mim é maravilhoso, porque tem muito de um lugar de você descobrir quem você é. E não Aham. quem é a Mari, por exemplo, no meio daquelas Isso. pessoas. Isso eu acho que é brilhante do intercâmbio. Isso é Maravilhoso. brilhante. E isso aí, gente, não tem dinheiro no mundo que paga. Você descobrir quem é você realmente sem ninguém.
que é graça e gostaria de fazer hoje? Porque eu não tenho nada, não tem ninguém, não tenho família, não tem nada aqui, gente. O que eu quero realmente fazer hoje? Do nada eu pegava o trem e saía para conhecer lugares que eu nem imaginava. E parava, eu parava onde eu tinha vontade, assim. Falava, peraí, vamos parar aqui, vamos analisar essas pessoas. Sentava no parque e começava a olhar as pessoas jogando bola uma com a outra, o que que elas faziam, como elas agiam, o que que o cachorro fazia, como os cachorros são mais calmos, como as crianças são mais calmas, por que que tudo é respeitado, como são as leis. Então você sai da bolha. E aí você começa a ver que muita coisa que você achava que era importante não é mais. Uhum. Exato. Muito. E isso é uma E coisa que legal da gente pensar. estabilidade não existe. Eu acho que Isso. independente da fase que a gente está no intercâmbio, essa palavrinha mágica, estabilidade, ela não existe. Tanto quanto você está estudando, quando você, com quem você está morando, aonde você está morando, os seus planos com relação ao futuro. Até uma coisa que eu não comentei antes, mas como eu tive muito esse contato com essa parte de imigração, de vir pensando em ficar, eu vim muito enraizada com isso. E hoje, depois de um ano, e gente, um ano passa tão rápido. Quando eu atendo um estudante que quer vir passar 4 meses, eu falo, vai dar pra nada, você quer isso mesmo? Porque 4 meses é muito pouco. Claro que você vive bastante coisa, mas um ano passa muito rápido e é tudo muito intenso, então você nem percebe que o trem passou, né? Em um ano. É. Você nem percebe o trem que passou em um ano. E eu não aproveitei o meu intercâmbio como eu gostaria. Por quê? O meu maior sonho de adolescência era fazer intercâmbio. E quando eu decidi fazer intercâmbio, eu não parei para pensar na Juliana adolescente. Quais eram os meus anseios quando eu decidi que eu queria realmente conhecer outro país? Quando isso foi realmente acontecer, eu estava casada, fazendo transição de carreira, saí de casa pela primeira vez porque eu já estava morando com meu marido e vindo para um país que eu nem conhecia. Então, a estabilidade para mim foi por água abaixo. Tudo que eu achei que existia de estabilidade foi por água abaixo aqui, inclusive os planos. Eu vim toda planejada, igual a Graça falou: se acontecer isso, eu vou fazer isso, se acontecer isso, eu vou fazer isso. E eu brinco que o meu plano caiu na minha cabeça 3 vezes, porque eu tive que mudar 3 vezes, pensando em migrar, óbvio, né? Então, não existe a estabilidade. Eu acho que em nenhum momento a gente tem que vir muito consciente de que aqui as coisas vão ser instáveis em todos os sentidos, emocional, profissional, financeiro, você, pessoa, né? Quem você é, o que você tá buscando, as coisas mudam o tempo inteiro. Isso é legal, somos quatro partes, né? Eu tô fazendo umas anotações aqui. É como se as quatro áreas da vida. Ah, vamos falar das áreas da vida. As áreas da vida que a gente pode pensar. O pessoal, que aí entra o emocional, o físico, né? Fazer academia, se cuidar, self-care, tudo isso. O profissional, que é a carreira, o que que eu vou fazer, para onde eu vou, o que que eu quero. O financeiro, que aqui na Austrália bate muito, porque é diferente. E o nosso família, amigos. Então, são quatro áreas que, no Brasil, você olha para cada uma dessas áreas de uma pequena vez. Ah, eu vou fazer faculdade. Aí comecei a fazer faculdade, então tá bom. Então eu vou trabalhar para sustentar meu financeiro. Você não olha para tanto para as outras. Aqui na Austrália, não. No mesmo dia, você tem que olhar para todas as áreas. E aí isso deixa a gente mesmo confuso e falando, meu Deus, quem eu sou? Estabilidade, o que é estabilidade? Estabilidade um dia existiu. Se existiu no meu vocabulário, já não existe mais. Por quê? Porque você vai, você vai ver que aqui a estabilidade que a gente vai encontrar é conosco mesmo, é interna. E na verdade não é uma instabilidade, eu vou mudar essa palavra para completude. De uma certa forma, em alguns momentos você vai se sentir completo. Você vai se sentir, nossa, eu deveria estar aqui mesmo. É isso, esse é o meu processo. É isso mesmo que eu tinha que viver. E a estabilidade que a gente vê, né, quando a gente está principalmente no Brasil, é uma ilusão. Mas é uma ilusão que a gente não pode levar em consideração se a gente olha que a gente está num país de primeiro mundo agora. Num país de terceiro mundo, a estabilidade é muito importante, porque senão você não tem financeiro. Senão você não tem o pessoal emocional, físico, você não tem a sobrevivência básica boa para ter uma psicóloga, para ter as suas emoções, para gerir. Então, existe sim um equilíbrio que tem que acontecer, mas que lá acontece de uma forma diferente que acontece aqui. E lá é possível, aqui não é possível, né? Isso que eu quis Não. dizer, assim, aqui mesmo que você queira, mesmo que você venha com esse desenho muito bonito, aqui a realidade se apresenta de uma outra forma, né? Então, É, uma pergunta? pode. A pergunta é assim, que eu tenho minha opinião, mas eu queria ouvir a sua agora por essa deixa. Você não acha que a Austrália
ela abre esse caminho desse questionamento, que no Brasil eu acho muito mais difícil esse questionamento. Aqui parece que todo dia a gente se pergunta, isso aqui faz sentido? E agora? Porque a gente está tomando decisões no Brasil também, né? A vida é feita de micro decisões. Mas aqui a sensação que eu tenho é que todo dia tem decisões que mudam o seu rumo. Tipo, grandes decisões. Todas as pequenas são grandes aqui, parece. E aí, você não acha que aqui a gente tem mais essa abertura, assim, esse convite? Acho que essa é a palavra. Esse É. convite mais frequente? Sim, a gente tem. E a gente tem esse convite a se olhar sabendo que a gente não se conhece. Escolher também o que a gente quer continuar carregando, né? Isso aqui eu não quero. Então, ó, calma aí, deixa eu trabalhar esse negócio aqui para tirar da minha mochila, né? Isso. E como aqui nós somos ninguém, e a primeira vez que eu ouvi isso foi da minha manager lá do pub de onde eu trabalhava, e ela me falou isso, e eu fiquei meio assustada, falando, meu Deus, como assim eu sou ninguém? Mas ela me explicou, não, você é ninguém pro banco. Você não tem nada aqui, você não tem histórico aqui, você não tem pai e mãe aqui, você não tem família, você não tem nada. Como que eles vão saber se você é uma pessoa real? E aí, quando eu entendi que eu não era ninguém, aquilo, por um lado, foi impactante, mas por outro lado, foi um convite a me conhecer. Libertador. Libertador, força. Eu posso ser quem eu quero ser. Eu posso ser o que eu imaginar. Então, na yoga, a gente tem um estudo que a gente fala sobre as infinitas possibilidades. O bonito da yoga é isso, né? Porque cada pessoa vai fazer aquela mesma postura de um jeito diferente, em várias milhões de possibilidades diferentes. E é isso que é o legal, que cada um é cada um. Só que a gente entende isso numa profundidade tão grande aqui, que você começa a falar: epa, o que que eu realmente quero aqui? Vamos lá, tive esse convite, vou olhar para isso. E o mais legal da vida, principalmente quando você está aqui, é olhar para essas possibilidades. Quando eu fui para o Brasil, dessa última vez foi muito impactante, porque eu olhei para o Brasil com um olhar diferente. Eu olhei para o Brasil com aquele olhar de, e se eu tivesse tudo que eu preciso financeiramente aqui, como que eu seria emocionalmente no Brasil? Quem eu seria? Quem é a Grace de agora? Quem é essa nova Grace no Brasil? Ah, meu Isso. Deus, que emoção. E isso é muito legal, porque você vai ter que se conhecer e se autoconhecer lá também e experimentar uma nova graça lá também. Então, para mim, porque eu sou uma pessoa que eu nasci na lua minguante e eu sou uma pessoa de muito anseio por sair da zona de conforto, para mim é muito interessante que nós saibamos explorar quando a gente sai da zona de conforto. E para isso a gente tem que ter um mínimo. Então, essa é a minha pergunta, na opinião de vocês, o que que é ter um mínimo para você vir para a Austrália e falar assim, eu tenho o mínimo hoje para conseguir explorar quem eu sou, esse novo eu, esse novo ser. Que profunda essa pergunta. Vai, Mari, responde aí. Você já tava. Depois eu vou. Eu acho, Gra, na verdade, eu discordo um pouco de você do inglês. Eu acho que eu conheço algumas pessoas. Meu irmão, por exemplo, veio com zero inglês, e eu acho que isso foi importante no processo dele, sabe? Uhum, Porque eu acho que aqui o mínimo é você ter coragem de encarar o que te dá medo. Na minha opinião, é isso. E muitas vezes você mesmo, né? Os seus hábitos, as suas crenças. Para mim, o mínimo do mínimo é você saber que não vai ser fácil, mas que se você tiver afim, vai valer muito a pena. Independente se você quer ficar aqui para sempre, quer migrar ou não quer, quer voltar, viver essa experiência. Eu acho que você tem que estar aberto. Esse, para mim, é a única coisa que não tem como não tá, sabe? Que não dá para não ter e chegar aqui. Você tem que estar aberto, de coração aberto, e entender que a vida tá fluindo e que você vai ter que estar atento e aberto. Não vai ter como controlar, não vai ter como saber o que vai acontecer amanhã, não vai ter como ter previsibilidade, mas de coração aberto, muita coisa legal vai acontecer. E em todos os sentidos, né? Muita gente legal vai aparecer, muitas oportunidades, muitos aprendizados, tudo assim. Para mim, o que não pode faltar é coragem e coração aberto. E coragem, entenda-se como não, nada a ver com não ter medo, mas com a coragem de encarar o medo ele ali mesmo, porque ele vem
Senta do seu lado e fala, vem aqui, vamos tomar um café, vamos conversar, e eu vou com medo mesmo. Então, para mim é isso, assim, essa coragem de ir apesar do medo. Eu foi isso, né? Você sabe que eu só tinha coragem. Eu não tinha dinheiro, não tinha inglês, não tinha Tá nada. vendo? E não Mas foi. como mulher, na minha experiência como mulher, para a mulher é muito mais difícil achar um emprego sem inglês. É diferente do homem, Sim. que ele pode trabalhar na obra, que ele pode conversar com um amigo brasileiro e ele ajudar ele. Nós mulheres, é o tipo de trabalho que nós fazemos, precisa da fala. Então, para Acha que mim, mudou muito foi também o quê? do tempo que você estudou para agora? Você acha que não mudou bastante? Porque assim, eu tenho várias amigas que chegaram sem inglês e aí foram trabalhar de cleaner, meio que arrumaram boss brasileira também, então meio que se viram, assim. Eu acho que mudou bastante também, né? E pode ter Eu mudado, acho que não, gente, mas porque, eu não tive inclusive, essa experiência. Eu essa tentei com uma voz semana. brasileira e não consegui. Tentei fazer cleaner, fiz cleaner pro pessoal da igreja, pro pessoal da agência. Foi o que me sustentou nos meus primeiros meses, mas que na verdade não me sustentou. Então, Uhum. assim, Sim. E que mim, o alerta. para É. mim fica o alerta do inglês e coragem também eu acho que é um mínimo essencial que tem que ter. E na sua opinião, Ju? Ah, eu acrescentaria disposição, assim, porque você tem que estar muito disposto. Na verdade, assim, eu vou seguir eu sou bem metódica com esse tipo de coisa. E atendendo muita gente de vários tipos, de várias regiões do Brasil, com vários planos diferentes, eu acho que o primeiro ponto é você ter um planejamento financeiro para vir viver essa experiência, independente do seu objetivo. Se o seu objetivo é conhecer a Austrália, se reconhecer, conhecer um país diferente, ou se você quer ficar. E a segunda coisa é, você tá disposto a vir para ficar? Você quer mesmo vir para ficar? Porque eu percebo muita gente que sai como eu saí do Brasil. Eu vou ficar, tem que dar certo, não tem outra opção. E chegando aqui, a realidade, os desafios, eles batem na nossa porta. Se a gente não tá disposto, e eu falo disposto, porque agora que a gente tá aqui há um ano, eu percebo que eu vim muito mais disposta, e isso envolve o coração aberto, do que o meu marido, por exemplo. O meu marido trabalha desde os 9 anos de idade no Brasil, hoje ele tá com 36. Eu comecei a trabalhar com 18 e eu brinco com ele, eu falei, eu ainda tenho muita lenha para queimar, você já queimou bastante. E eu vejo muita diferença na disposição para viver os desafios que a gente tem aqui. Então, tem questões emocionais que o meu marido fala, eu não tô disposto a passar por isso, já passei dessa fase. Eu prefiro, tanto que esse é o nosso dilema agora, vamos ficar? Não vamos ficar? Eu ainda tenho muito desejo de ficar, mas ele fala, eu não sei se vale tanto a pena assim. Você falou da parte financeira e a gente tinha uma estabilidade financeira, a gente tinha uma boa estrutura financeira no Brasil. E ele fala: eu, com a estrutura financeira que eu tinha no Brasil, eu vivo em qualquer lugar do mundo. Então, ele tinha essa possibilidade. Eu sei que essa não é a realidade de todo mundo, mas com a estrutura que ele tinha no Brasil, ele viveria em qualquer lugar. O fato dele ter deixado isso de lado para vir para cá no novo, total novo, fez com que ele não estivesse disposto. Então, para muitos trabalhos, por exemplo, ele não estava disposto. Para relacionamentos com outras pessoas, aqui a gente vive com pessoas do mundo inteiro. Eu acho isso incrível na Austrália, mas não é todo mundo que se adapta de vir. Ai, vai ter o australiano, praiano, nananã, aquele estereótipo de australiano que a gente conhece, mas tem indiano, tem colombiano, tem árabe, tem europeu aqui, tem gente do mundo inteiro aqui. E não é todo mundo que está disposto a conviver com essas diferenças, ainda mais quando a gente divide casa, que vocês falaram aí de dividir casa, e eu conheço muita gente que divide casa com estrangeiros e não se adapta. Então, eu acrescentaria a disposição aí no meio do caminho da gente realmente entender se a gente está disposto a viver esse novo que a gente não sabe o que é. E nem sempre a gente tá. É, E além disso, é você ter um norte, eu acho, assim, de entender se você quer vir para viver uma experiência como a Mari veio. A Mari veio, vou viver essa experiência. O marido dela veio, vou aprender inglês, tal. Mas eu conheço muita gente que veio com a intenção de ficar. E chegando aqui não falava inglês, não conseguiu trabalho, trouxe a família. E aí, como tudo é muito instável, como a gente estava falando, que a estabilidade não existe aqui,
Você tomar essa decisão, por exemplo, trazendo a sua família, é totalmente diferente do que você tomar essa decisão vindo por conta própria. Eu mesma, casada, eu vivo falando, a gente é muito bem resolvido com isso, mas eu vivo falando pro meu marido, eu falo, se eu tivesse sozinha, eu teria tomado decisões completamente diferentes do que a gente está tomando agora. Por exemplo, se eu viesse sozinha, eu não teria nem cogitado ir para Sydney. Eu teria ficado em Adelaide, porque é exatamente o que eu estava procurando. E essa é uma decisão que a gente tomou em conjunto porque ele não se adaptou. Então, além da coragem, aí eu acho que é a disposição para enfrentar o que tiver que enfrentar. Porque as coisas que a gente enfrenta aqui, elas envolvem os 4 setores da vida aí que a Graça citou um pouco mais cedo. E não é fácil, porque é tudo ao mesmo tempo, como a gente estava falando. Não é igual no Brasil. Eu vou estudar, depois eu vou trabalhar, depois eu vou casar, depois eu vou ter filho. Porque a gente precisa disso no Brasil. E aqui, e até essa liberdade que a gente tem aqui, tem gente que não sabe lidar com a liberdade. Tipo, eu posso escolher mudar de profissão. Igual eu escolhi mudar de profissão depois de 10 anos. E assim, eu só fiz isso porque eu tava vindo pra Austrália. Se eu tivesse no Brasil, eu não sei se eu faria essa transição de carreira. Porque eu tinha muito tempo de empresa, eu tava numa fase que eu queria ter filho. Então, eu tinha tudo pra ficar onde eu tava. Mas eu falei, não, agora é a hora, se não for agora, não vai ser mais. Então, até essa questão de lidar com a liberdade que você vai ter aqui. Porque nem todo mundo consegue lidar de uma maneira boa com essa liberdade. Muito legal. Acho Então é que isso. também, Ju, disso que você comentou, a gente pode dar um gancho aí de autorresponsabilidade, né? Total. Porque eu Uhum. acho que aqui a gente não tem quem colocar culpa. Não Uhum. tem, né? E é lógico que vai ter muita gente que reclama de tudo e passa a vida reclamando, no Brasil, aqui, em qualquer lugar. Mas eu acho que aqui a gente tem um grande convite da vida a se olhar como protagonista, né? Essa vida é Uhum. minha. Agora o que eu vou fazer com isso, né? Putz, deu errado esse trampo aqui. Tá, e o que eu faço? Ai, não tô curtindo esse flatmate. Então o que eu faço? E mais uma coisa que eu queria adicionar. Então, o mínimo que a gente precisa ter: coragem, coração aberto, disposição, autorresponsabilidade, que foi agora que a gente falou. E eu que escrevi isso que a Mari foi a primeira frase que você falou. Ser gentil com você. Para mim, foi o que foi mais difícil. Se você não for gentil com o seu processo, se eu não for gentil com o meu processo, não ia rolar. O flow da coisa não fluía. Nada acontecia. Porque se você é gentil com você, com o seu processo, você se dá amor. Você entende que, olha, eu tô nessa situação, mas não é porque eu quero, mas eu vou tentar. Quais são meus caminhos? Você não se coloca tanta pressão e tensão. Você não se cobra tanto. Então, acho que ser gentil com você, com o seu processo, de saber que agora você é essa pessoa que é nova, até pra você. E lembrar do norte, né? Que a Ju falou. O norte é importante. Você tem um norte, você tem uma família, você tem uma casa, você pode voltar sempre que você precisar. Por mais que profundo que seja você tá aqui sozinho, tá triste, chorando, ter todas essas coisinhas que te incomodam, você tem pra onde voltar. Sempre lembra disso, porque isso acalma. Sempre que eu lembrava disso, acalmava meu coração. E aí eu ia lá e fazia um mingauzinho que a minha avó fazia pra mim, de maisena com leite, sabe, de fubá, que a minha mãe fazia, porque isso me conectava ao ser gentil comigo. E, Gra, Isso eu acho acho que que também vai acalma. uma coisa legal disso que você está falando, saber que a gente não vai ter todas as respostas, né? Porque eu acho que a gente se cobra tanto de ter a solução para ontem. E eu acho que o mais importante aqui, que a gente vai aprendendo ao longo do tempo e sabendo manejar também, né? As emoções, enfim, eu acho de entender que tudo tem o seu tempo mesmo, né? Parece uma coisa Total. clichê, mas a gente vai ter que respeitar o processo, o nosso processo, o processo do outro. A gente não vai ter como solucionar tudo hoje. A gente vai ter que dormir hoje sem essa resposta, sem saber. Tem muita gente que entra num dilema. Você deve ver muito isso, né, Ju? Ai, não sei, se eu quero ficar ou vou embora. Ai, preciso renovar o visto e agora não sei, eu vou embora ou eu fico? E aí a gente entra numa paranoia e fica maluco, assim, achando que a gente tem que ter uma resposta para a vida toda. E na E a verdade, pressão muito. Então, você falou, se der tudo errado. Eu não sei, eu falo que vira uma chave na gente quando a gente chega na Austrália, que
cogitar voltar para o Brasil é igual a dar errado. Se eu Aham. voltar, eu dei errado na Austrália. Eu vejo muito isso acontecendo, principalmente no trabalho, né? Eu estou muito envolvida com os estudantes, então eu tenho que estudar, porque se eu voltar, eu dei errado. Eu ouvi uma frase de um rapaz que ele falou assim: eu prefiro morar ilegal em outro país do que voltar para o Brasil. Ele falou exatamente essa frase. Então, o que é dar errado pra você? Porque a experiência do. E por isso que eu falo que eu pequei quando eu deixei de lado a experiência do intercâmbio, porque eu não me conectei com a Juliana adolescente, que queria fazer intercâmbio e só fiquei presa na Juliana que queria imigrar. Porque, cara, eu tô vivendo uma experiência de intercâmbio, eu tô em outro país, eu tô convivendo com culturas e pessoas que eu não faria isso no Brasil. E olha, eu vim de São Paulo, eu via tanta gente diferente em São Paulo. Eu trabalhei numa empresa que eu lidava com pessoas de outros países, mas nada se compara a como é aqui. É você sentar e você ver uma família indiana, como eles se comportam, de você fazer uma atividade da escola. E você reunir pessoas de 5 nacionalidades diferentes na mesma mesa, fazendo algo que todo mundo está fazendo pela primeira vez. Como cada cultura se comporta, isso é impagável. Isso é inquestionável. E aí você pensar que você voltar para o seu país você tá dando errado, cara, você viveu uma coisa que você não conseguiria viver se você estivesse ali no mesmo lugar que você estava antes. Então, você questionar isso, né? Eu acho que isso tem muito a ver com ser gentil também, porque não existe o dar errado. Eu acho que a partir do momento que você embarcou, que você teve essa coragem de sair total, porque todo mundo que sai, sai da zona de conforto, todo mundo que sai do seu país está saindo muito da zona de conforto. Não existe o dar errado. E é o que eu falo da liberdade. Apesar da gente ter essa liberdade de mudar o tanto que a gente quiser aqui na Austrália, eu não acho que a gente tenha a mesma coisa no Brasil. Tá tudo bem se no fim das contas você perceber que o Brasil é o seu lugar, que você quer voltar e principalmente você entender que ali é a minha casa, ali é o meu lugar seguro. Eu saí dali, sim, mas ali é o meu lugar seguro e eu vejo que a gente se desconecta muito desse lugar seguro e o ter para onde voltar às vezes, dependendo do estágio emocional que a gente tá aqui, parece que não existe o ter para onde voltar, que a gente nem cogita isso, nem cogita voltar para o Brasil, porque se eu voltar, eu dei errado. Então, voltar para o Brasil não é dar errado. E, gente, eu tô falando isso assim, afirmando mesmo, porque voltar não é dar errado. É se você pensa, se você tá ouvindo, não sei em qual momento você tá, mas voltar não é dar errado. Você pensa no que você viveu até agora, independente de quanto tempo você tá aqui. É o que eu falei. 4 meses é muito pouco para viver o que você tem para viver. Mas independente do tempo que você veio ficar na Austrália, eu não sei se tem gente ouvindo de outro país, mas qualquer tempo que você passa fora da sua casa, né, da sua origem, vale a pena. Então, não tenha medo de cogitar voltar, né? Você vai voltar uma pessoa diferente. E eu acho que eu tô nessa fase, né, que eu conquistei tudo que eu queria. E aí chegou num ponto assim de silêncio profundo, de eu não queria morar aqui. Eu vim pra cá porque eu tava cansada do Brasil, porque eu queria mesmo passear. E aí acabei me apaixonando, acabei ficando, e aí acabei aplicando de um visto de turista para um visto de estudante. Aí eu fui gostando da coisa, de se autoconhecer, de conhecer quem eu era, de conquistar coisas, Isso me deu muito poder pessoal. E aí chegou agora num ponto que eu voltei para o Brasil, olhei para um lado, olhei para o outro, e falei, mas o que que eu quero agora? Porque eu consegui conquistar tudo que eu queria. Então, tem pessoas que a vida dela todas é planejando vir para a Austrália, que é o sonho da pessoa morar aqui. Mas esse não era o meu sonho, nunca foi. E aí eu me relembrei disso quando eu fui. Então eu tô exatamente nesse processo, Ju, de entender e de viver calmamente, dia após dia, navegar todas essas emoções de luto que eu já tô sentindo mais de um ano, de que algumas páginas precisam finalizar aqui pra mim, em várias áreas da minha vida. E pra mim isso tá sendo muito legal de pela primeira vez na minha vida, com 31 anos, vou deixar aqui registrado. Uhum. Eu estou navegando todas as emoções, dia após dia. Eu estou escrevendo tudo o que eu sinto, dia após dia. E isso está me trazendo uma consciência e uma clareza do que eu quero fazer e para onde eu estou indo, que é linda, que eu nunca imaginei que eu teria um dia na minha vida. Então não é dar errado, eu acho que é isso que a gente estava falando, o norte, os goals. Quem é você? Exato. Para que que você veio?
que que você alcançou? Você teve algum objetivo que você alcançou? Como que foi isso ou não? O que que você faria para talvez colocar algum outro objetivo que você conseguiria alcançar? Porque nem todo mundo vem para cá e consegue alcançar o visto. Eu conheço gente que está aqui há 10 anos e ainda não conseguiu. Então tá E o tudo que bem faz sentido também. hoje, né? E o que faz sentido hoje, que pode ser diferente de ontem, né? E tudo bem. Eu acho que a gente tem essa abertura. No Brasil, eu sinto que a gente é um pouco engessado nisso, né? Total. Uhum. Se a gente tá nessa. Ah, eu tenho esse plano de vida aqui. Aí, se você muda, as pessoas falam, nossa, você tá louco. Quando eu Aham. decidi fazer transição de carreira, as pessoas falam, Mariana, você tá louca. Olha o salário que você ganha, olha a posição que você tá, olha onde você tá, olha a carreira que você. E aí eu falava, gente, mas calma aí, isso não tá mais fazendo sentido. E aí eu acho que isso que a Gil falou, né, de voltar para o Brasil, eu acho que, na verdade, esse é um exemplo da mudança de rumo, assim, né, de você poder revisitar suas decisões e falar, acho que eu não quero mais ficar na Austrália, acho que agora o Brasil talvez Exato. faça mais sentido. E tudo É, bem, né? E talvez a galera no Brasil não entenda. E tudo bem, porque lá é uma outra mentalidade. Mas eu acho que a gente tá bem com a gente mesmo e entender o nosso processo, né? sim. E quando Não, e você é uma tá coisa bem com que você mesmo, você já percebeu que quando você tá bem, por exemplo, quando eu comecei eu fui buscando respostas, né? E eu comecei a trazer isso pra minha família, pra ver reação. E eu falei, mãe, eu acho que eu vou voltar. Claro, minha filha, quando? Amanhã? Você nem volta, né? Ela já estava feliz, já queria que eu ficasse. Meu pai já falou, mas por que que você vai? Então, cada pessoa tem uma vivência exatamente. diferente, que leva a uma resposta diferente, que leva a uma fala diferente e que vai, consequentemente, afetar ou não. Mas é muito importante que quando eu tenho as respostas que eu busco, eu sei para onde eu estou indo. Uhum. Então, me dói muito menos se as pessoas estão ou não se importando com a minha decisão. Não que elas não sejam importantes, a importância delas está ali, elas têm um peso grande na minha vida e tem importância delas. Mas isso não influencia necessariamente na sua decisão. Isso é um amadurecimento que a gente tem que entender e ter aqui, e que a gente tem que conseguir comunicar. Então, por Exato. isso que é muito importante aprender a comunicar esse tipo de coisa para sua família. A Mari teve várias experiências que ela compartilhou comigo e que me deu várias ideias para esse podcast. Vários episódios vieram por causa dela, porque ela falou sobre comunicação corajosa, conversas difíceis, que Total. eu tenho que ter com o meu pai e a minha mãe sobre quem eles são, que não funciona aqui dentro da minha casa, porque eu sou uma adulta, eu tenho uma família. Então a gente tem que aprender a comunicar isso. E é essa consciência, com essa maturidade, com essa clareza que demanda muitas vezes muito de nós e que nós temos aqui essa paz necessária para conseguir ver isso tudo. Exato, eu ia falar isso. Acho que no Brasil a gente não tem tempo para olhar para essas coisas, Não. porque a gente vive ali naquela rodinha do rato e tem que fazer. É o que você é uma questão de sobrevivência, como a Graça estava falando ali. Você precisa trabalhar para você ter qualidade de vida, para você conseguir arcar com as coisas. E aqui é o contrário, você é obrigado. Você não tem opção se não olhar para você. No começo você Olhar falou para o que choro. exato, e no começo você falou, não vai ser muito sobre comunicação esse podcast, mas é total sobre comunicação. Mas aqui a gente está falando de de uma comunicação da gente com a gente mesmo. A gente precisa entender aqui o que está acontecendo aqui dentro para eu poder explicar para as pessoas das minhas decisões. Eu também, quando eu fui sair do Brasil. Todo mundo, você é louca, foi o que eu mais ouvi, porque como você vai pedir demissão depois de 10 anos? Você é louca. Ninguém trabalha como você trabalha. Na minha família, eu fui a primeira pessoa a morar fora, a primeira pessoa a se formar praticamente, a primeira pessoa a trabalhar numa empresa grande. Isso tudo faz parte da minha mochilinha, né? É, assim como a Grace, eu também fui abusada sexualmente durante a minha adolescência, então vir pra cá, quando eu vim pra cá, eu tava passando por esse processo e eu precisava respirar. E hoje, uma coisa que é muito louca também, que eu falei de que as pessoas falam que voltar para o Brasil eu dei errado. Eu com meu marido, a gente chegou à conclusão de que queríamos fazer intercâmbio, sim. Imigrar era uma opção? Nem sempre. A gente só queria viajar, a gente só queria fazer intercâmbio e de repente a chave virou. Por conta da pandemia, por conta disso que eu falei que eu estava vivendo, eu precisava sair de São Paulo, eu precisava sair de onde eu estava, porque estava tudo muito, muito, muito nebuloso para mim. E aí hoje, estando aqui, vendo de longe, olhando de longe para o Brasil,
a gente chegou à seguinte conclusão. Em nenhum momento, enquanto nós estávamos no Brasil, a gente cogitou mudar de cidade ou mudar de estado. O Brasil é um Brasil em cada lugar, né? A Graça, eu sei que é do Espírito Santo. Mari, você veio da onde no Brasil? De São Paulo também? Ou não? Eu era da capital de São Paulo, mas fui pro interior, eu mudei de cidade. Aham. Eu descobri E a isso, gente o nunca quanto é cogitou, pelo diferente, menos eu não gente. sei Mudar de vocês, cidade mas quando eu é vim para a mudar. Austrália, eu nunca cogitei assim com o Paulo falar. Hoje eu tô apaixonada por Recife, eu tô doida pra passar uma temporada em Recife e eu falei pra ele, a gente nunca cogitou sair de São Paulo. Nunca cogitou, a gente saiu do país, a gente foi pro outro lado do mundo e a gente precisou viver aqui um ano para entender que sim, por que não o Brasil, de repente, 5 anos aqui correndo atrás da residência permanente. Residência permanente é um negócio doido. Vocês estão aqui há mais tempo, vocês têm muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu. Mas por que não cogitar uma mudança? Eu até aconselho isso para algumas pessoas. Eu falo, você já foi um pouquinho para fora ali, só para fazer um teste? Porque uma coisa é você ir de uma cidade para outra volta, você ainda tá de certa forma ali conectada com sua raiz. E outra coisa é quando você vem que eu falei dessa questão de as pessoas nem cogitarem o Brasil para voltar, porque você fica tão distante, é uma quebra tão grande de onde eu vim, aonde eu estou, que você não consegue se conectar mais. E eu conheço muita gente que não se sente em casa aqui, não se sente em casa no Brasil e nem sabe aonde se sente em casa. Então, essa parte da comunicação, eu acho que tem tudo a ver. A gente não está falando diretamente sobre técnicas de comunicação aqui nesse podcast, mas é você olhar para você e você se comunicar com você mesma. Eu descontava tudo no trabalho, eu não tinha esse momento. Aqui, os meus nãos e os meus sims, eles estão muito mais bem definidos, mas é porque eu tive que pensar. Você não tem opção. Eu estou em fase de renovação de visto agora, então, será que vale renovar esse visto? Será que faz sentido renovar esse visto? Será que faz sentido mudar de cidade? Cara, eu saí do Brasil, o que que é sair de Adelaide para ir para Sydney? Não é nada. E aqui, para mim, essa decisão foi tão, tão, tão difícil. Eu levei 4 meses para bater o martelo e o Paulo tava lá sofrendo, tadinho. Eu demorei 4 meses para entender que não, tá tudo bem ir para Sydney. Gente, eu estou em Adelaide, eu estou na Austrália. Eu vou explorar esse país. Eu vim para cá por isso. Eu vim para cá porque eu queria conhecer todas as cidades. Eu não fui para um lugar em um ano. Eu saí de São Paulo nessa loucura e eu vim para cá buscando a tal da estabilidade que eu falei que não existe aqui. E chegando aqui, eu estava com uma rotina tão intensa quanto a rotina que eu tinha em São Paulo. Então, eu estava num lugar calmo, eu estava num lugar tranquilo, tranquilo demais para o Paulo, e eu nem percebi, porque eu me permiti a autorresponsabilidade. Eu me permiti entrar numa rotina que era a mesma que eu tinha lá, e eu deixei de aproveitar. Por isso que eu falo, pensando no futuro, de ter residência e tal, eu entrei numa rotina que eu não aproveitei meu intercâmbio. Então, hoje eu até me controlo para falar, não, Juliana, você não é imigrante, você é intercambista, você está fazendo intercâmbio. E isso é uma das coisas que eu falo, quando você está vindo, venha com essa mentalidade. Mesmo que você queira ficar, né, que você já esteja planejando, igual a Graça falou, tem gente que planeja a vida inteira vir para cá. Você chega aqui, você não é imigrante ainda, você é intercambista, você está conhecendo o país, você está conhecendo uma cultura diferente, você está fazendo tudo novo, porque você vir pensando que você é um imigrante já traz um peso, pelo menos para mim, trouxe um peso, e esse peso não me permitiu viver as coisas que eu queria ter vivido nesse começo. Eu aproveitei muito, eu não tô falando também que, nossa, eu não aproveitei nada na Austrália, mas quando a gente foi renovar agora o visto, eu falei para ele, se eu volto pro Brasil agora, que eu trouxe da Austrália? O que eu tirei da Austrália? Se não essa parte de lidar com tantas coisas ao mesmo tempo e os desafios que você tem ali de adaptação no primeiro ano. Eu não sinto que eu vivi uma experiência completa. Eu acho que é mais fácil, depois de um tempo que a gente está aqui, comunicar essas mudanças, porque você percebe que qualquer decisão que você toma, ela vai afetar você primeiro, antes de afetar qualquer outra pessoa. Então, não é que as pessoas não são importantes, mas a principal afetada pelas decisões que você toma é você mesma. Então, se a mãe ou o pai não concorda, a minha sogra falava, vivia falando, eu acho que vocês não vão mais voltar, vocês não têm mais que voltar, porque o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Mas eu percebi que aquilo era uma maneira dela se convencer de que talvez a gente não voltaria.
E um dia, eu sou a doida do áudio, eu mandei um áudio pra ela explicando todos os pormenores de viver aqui na Austrália. E eu falei dos desafios pra ela. Eu falei, não é assim, você não tá no seu país, você depende de um visto. No Brasil eu não preciso de um visto. No Brasil eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, eu faço o que eu quiser com ele. Aqui não, aqui eu trabalho, eu ganho meu dinheiro e metade dele vai pra renovação do visto. Se você quer ficar, você tem que se programar pra isso. Então eu falei pra ela, não preciso de um visto. Estando no Brasil aqui, a gente tem as preocupações que a gente não tem no Brasil, né? A gente tem preocupações que a gente jamais teria no Brasil. Eu não dependo de um visto. Isso é a principal preocupação de quem quer ficar aqui. E eu lembro que quando eu contei sobre os desafios para ela mudou o discurso, assim, mas vocês estão querendo voltar? Vocês não estão conseguindo voltar por causa dessa renovação? E ela chegou até a pensar que a gente não poderia voltar para o Brasil se a gente quisesse. Você tem que ficar aí até esse visto acabar. Aí eu tive que explicar pra ela, né, que não, que enfim, né, toda aquela coisa. Mas eu fui muito clara, assim, de comunicar a decisão que a gente tomou, e a decisão é justamente que não tem nada certo aqui. Não é porque nós estamos aqui que a gente vai viver a vida inteira aqui. Não é porque nós estamos aqui que nós não podemos voltar para o país que a gente está. Não é porque nós estamos aqui que a gente não pode conhecer outros países antes de tomar a decisão de voltar para o Brasil. Então, são essas possibilidades que, quando a gente está lá no Brasil, a gente não tem tempo para pensar nelas. E aqui não tem o que fazer, você precisa de um visto. Se você não tem o visto, você tem que ir para outro lugar. Então, você não tem escolha não você tomar uma decisão, sabe? Sim, super. Mari, o que que você acha disso? De comunicar as decisões e da sua comunicação aqui na Austrália? Eu acho que em algum momento a Gil falou sobre gente que não se sente em casa nem aqui nem no Brasil mais, né? E na minha experiência, assim, a gente troca muito sobre isso, que a gente se sente em casa dentro da gente, que não tem mais a ver com o lugar. Não me importa se eu tô no Brasil, não me importa se eu tô na Austrália, não me importa se eu vou pra Europa, se eu vou sei lá pra onde, pra qualquer lugar. Eu acho que a gente começa a pegar essa ideia que a Gil falou. Eu sou a grande impactada, né, das minhas decisões. Então, obviamente, eu vou tratar as pessoas com respeito, né? Elas precisam, né? A gente ama muito nossos familiares, por exemplo, né? Eles também estão muito preocupados com a gente, né? A gente tem esse carinho, todo esse afeto rolando. Mas a gente entende que é um lugar de comunicação. Diferente de quando a gente está no Brasil, que quase sempre, não dá para generalizar, mas quase sempre, a gente está imerso numa cultura onde é quase que um pedir permissão, né? A gente está num imbróglio ali com a nossa família, com a nossa rede, que é como que a gente precisasse dessa aprovação para poder se mexer. E eu acho que aqui a gente vai descobrindo que a gente é a nossa própria casa. Então, óbvio que eu vou tomar muito cuidado de como eu vou comunicar, né? Para comunicar com respeito, para comunicar com carinho, né? A gente não precisa machucar ninguém com as nossas decisões, com as nossas comunicações. Mas eu acho que a gente precisa ser claro com a gente mesmo, aprender não só a respeitar o outro, mas respeitar a gente. Porque no momento que eu não coloco limite, eu não comunico, eu não tô me respeitando. Então, tipo, de tanto cuidar do outro, eu deixo de cuidar de mim. Isso também não é respeito, né? Porque a pessoa só vai aprender como me respeitar se eu me respeitar, né? Eu acho que foi ao longo do tempo aqui na Austrália, a gente vai sendo obrigado a fazer isso. Então, tem fase. Você deve estar vivendo também, Ju, já, alguma coisa assim. Eu acho que eu tô num período que eu quero falar menos com os meus pais, por exemplo. Sabe aquela minha amiga que tem esse tipo de discurso? Eu acho que eu vou ter que me afastar um pouco dela nesse momento. Nossa, agora eu já tô numa vibe que eu acho que eu posso me aproximar um pouco mais. Deixa eu ver aqui né? Quais são os pensamentos que estão rolando de lá. Eu acho que a gente vai fazendo esse movimento de entender como é essa relação. E eu acho que não tem como a gente dosar a relação, os limites, o respeito, sem comunicação, né? A gente vai ter que afinar, aprender a se comunicar, porque senão alguém vai se perder no caminho, né? E quase sempre nós mesmos. Então, eu acho que o intercâmbio no geral, a Austrália, né, no nosso caso, mas o intercâmbio em geral, ele vem com esse convite de: e aí, como você vai cuidar de você? O que é importante para você? Como você aprende a pôr limite? Gente, falar não é difícil demais no Brasil. Meu Deus, se uma amiga te fala, vai ter meu aniversário semana que vem.
E aí você fala, eu tô cansada, eu não vou. Gente, no Brasil, se você fala pra uma amiga que você não vai no aniversário porque você tá cansada, é quase uma ofensa. Uma loucura, né? É. E aqui a gente descobre um outro jeito de viver, de poder falar não. Então, tipo, às vezes a Graça me convidou pra vir pro podcast. Eu falei, não sei se eu vou poder ir. Vou ter que ver como que eu vou estar no dia. Eu tô numa fase bem difícil, bem cansada de adaptação com o neném, mudando de cidade. Talvez eu tenha que te falar um não. E ela, tudo bem então, se não der, não deu, mas tá aqui o. Eu acho que a gente vai criando relações que também vão fortalecendo a gente ganhar coragem nessa comunicação, sabe? Então eu falo isso pra você e você me valida. Você fala, meu, eu amo você do mesmo jeito. Você me falando sim ou não, eu te aceito do mesmo jeito, porque é assim que a gente é inteiro, sim e não, sombra e luz. E aí a gente vai ter que treinar esse lado do outro lado. Então eu acho que é um grande treino, assim, que a gente vai treinando aqui, nas relações aqui. E aí o chefão, para mim, é ir pro Brasil, voltar para aquele ambiente e falar, gente, eu vou ter que explicar um negócio para vocês. Muita coisa mudou. Isso aqui não dá mais para fazer. Esse jeito que acontecia não pode mais acontecer. Então eu acho que passa, não tem como, assim, a comunicação ela é a veia dessa transformação. E de entender que a gente é casa. Se a gente não cuidar dessa casa, despencou, né? Aí a gente não vai Então, realmente se sentir. e essa frase vai ser a frase final do nosso episódio. A gente é a nossa casa. A gente é a E nossa casa. independente de onde você estiver, de qual país, de qual lugar, de qual fase, você é a sua própria casa. Exato. Que essa foi a frase, assim, mais impressionante do dia pra mim. Que eu, inclusive, vou pensar sobre ela hoje. Vou escrever sobre ela no meu caderninho. Bora cuidar da nossa casa. Exato. Somos responsáveis por essa casa. É isso. E assim a coisa fica mais leve também. Então, para não me estender mais, para a gente não falar mais, eu vou agradecer vocês. Obrigada, Mari. Obrigada, Ju. Maravilhosas. Obrigada por fazerem parte da minha vida também. E por me ajudarem aqui nesse podcast hoje, nesse episódio. Foi maravilhoso falar com vocês, estar com vocês. Muito, muito, muito obrigada. Vocês querem falar mais alguma coisa para a gente finalizar? Eu queria agradecer o convite. Eu acho que essas trocas são tão ricas, assim. Eu acho que quando a gente se ouve e ouve o outro, a gente vai se alimentando, assim, né? Então, queria agradecer esse convite, dizer que esse trabalho que você faz, ele é muito rico, assim, nutre demais. Essas conversas, eu vou ouvindo, assim, os podcasts, né? Nos intervalos, assim, às vezes você fala, ouve, esse aqui tá muito bom. E eu fico pensando quanto que a gente se nutre, né, ouvindo o outro, como é importante, assim. Então, parabéns pelo seu trabalho. Eu já te falei isso muitas vezes offline, mas queria registrar isso aqui. E obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com você. Também queria agradecer. Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Foi muito bom trocar com vocês. Eu lembro que a chave para esse convite rolar foi quando eu estava na fase da renovação e a Graça estava nesse dilema de será que eu volto ou não. E eu perguntei para a Graça, eu falei, Grace, eu não sei se eu quero ficar realmente, porque apesar de tudo, eu quero que o meu casamento seja ali o primeiro lugar, né? Mais do que um visto. Como que é agora que você tá quase lá? E aí, quando ela me veio com essa resposta, eu falei assim, realmente, é, são as nossas decisões que vão levar a gente para o lugar que a gente quer, né? Não, não é um visto, não é estar em outro país. Então, eu queria agradecer muito, não só pelo convite, mas pelas trocas que a gente tem offline também, porque elas são muito, muito importantes. E eu também queria me colocar como um canal aberto de comunicação para quem está ouvindo, se planejando, ou para quem está aqui, está nesse dilema de fico ou não fico, o que que eu faço da minha vida. Então eu me coloco aqui como um canal aberto para bater esse papo além, né, além do podcast, além ali desse episódio que tá rolando agora, para que a gente troque, porque essas trocas que fazem com que essa experiência de intercâmbio aconteça, essas trocas dão força para que a gente se comunique com as pessoas que a gente precisa se comunicar. E é isso, muito obrigada. Parabéns também pelo seu trabalho, eu sou muito fã.
Sou Obrigada a suspeita. vocês, lindas. E muito obrigada pelas conversas offline também. Vocês me ajudam e me apoiam muito como pessoas aqui na Austrália. E eu vou deixar depois o Instagram de vocês. Então, quem quiser seguir a Ju e a Mari, vai estar aqui na descrição o Instagram delas. Você pode entrar em contato, perguntar mais sobre o trabalho, que vocês vão estar aí conseguir comunicar com elas facilmente. Muito, muito obrigada. Gratidão do meu coração para o seu coração. Comunicar-se.